Bem-vindos ao podcast da Hawk Digital. O assunto hoje aqui é cinema e eu estou aqui com o Marcelo Galvão, o Edgar de Castro e o Júnior Perini. Sejam muito bem-vindos, Marcelo. Um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. E o que te traz à nossa região de Ribeirão Preto? Para mim é um prazer enorme estar aqui também. A gente veio fazer 3 longas americanos, rodados em inglês, e a gente procurou bastante lugar. Eu procurei bastante locação, né? O produtor executivo Rica, no começo teve uma ideia da gente fazer em Curitiba, e aí o meu sócio nesse projeto, né, produtor do filme também é o Giordano Biagi, e eu sei que ele é de uma família daqui, e aí eu falei, poxa, vamos conhecer lá. Ele falou, tem bastante coisa lá. E aí eu me encantei pela cidade, vi que tinha tudo que eu precisava aqui, e aí eu falei, olha, esquece Rica, Curitiba, vamos focar em Ribeirão, porque eu acho que a gente consegue fazer tudo aqui. E quando eu digo Ribeirão, eu digo as cidades em volta também, eu digo Cravinhos, Sertãozinho, Serrana, então são lugares assim que eu nem conhecia e que eu fiquei encantado pelas coisas que eu estou vendo aqui. Que beleza, hein, Edgar? Tá vendo? Região metropolitana. Somos 34 municípios e todos eles apoiadores de cinema. Todos os prefeitos são signatários de uma carta de adesão ao projeto da Film Commission da região metropolitana, que está apoiando a produção dos seus filmes. Que bacana, muito Sabe bom. que isso é a realização de um sonho antigo, né? Eu vim de São Paulo para Ribeirão já tem uns 15 anos, mais ou menos, e na época, inclusive, foi para trabalhar com o Maurílio Biagi, que é amigo do Edgar, amigo do Edgar desde criança, né? Isso, é. O pai do Betinho, né? É o pai do Betinho, Betinho amigão também. Exatamente. Adoro o Betinho. Eu adoro o Betinho. E o Maurílio é um grande amigo, um ídolo para mim até hoje, assim como o Edgar. E logo que eu vim para cá, eu conheci o Edgar lá no Estúdio Kaiser, e ele me falava dos 300 e tantos dias de sol aqui em Ribeirão, e eu olhava assim, eu que tinha vindo de São Paulo, olhava e falava, puxa, mas cinema aqui mesmo? Ele falava, e ele já com essa bandeira, incansável. E aí eu tive a oportunidade de contribuir um pouquinho com ele, uma equipe maravilhosa, né? Nesse projeto da RP Cine. E hoje ter você aqui é uma coisa fantástica, incrível. É formidável. Poxa, seja bem-vindo. Obrigado, eu sou super agradecido, assim, cada vez mais conhecendo aqui a cidade. E assim, nesse trabalho de pré-produção, né, o trabalho que acho que a gente começa a conhecer lugares que talvez as pessoas até que morem aqui nem conheçam, né, porque a gente começa a fazer uma pesquisa muito profunda. Então a gente conheceu uma casa, acho que do início do século XX deve ser. A Casa da Memória Italiana? É uma casa que ela tá fechada. Tá fechada, então não é. É uma branca e azul, assim, tá... Próxima a Cravinhos? Isso. Eu fui lá, a gente abriu, assim, a casa, né, abandonada já há muito tempo. Então, assim, tem bicho morto ali, mas casa... Cara, as escadas... Pelo cenário que você tá falando, então, não deve ser um filme de romance que você tá produzindo. Não, esse não. Esse não, mas assim, a gente até resolveu não fazer lá porque ia ter que... Era muito trabalho para limpar a casa inteira e a gente acabou encontrando isso numa casa da família do Giordano. Mas assim, eu fiquei abismado com a construção da casa, né? Com a arquitetura da casa, com a escada, com os lugares, assim. Aí você começa a voltar no tempo, né? Imaginar... A história do café. A casa, na frente da casa tem um terreiro para secar café. Olha que beleza. Falando em voltar no tempo, antes de te perguntar quais são os filmes que você está produzindo aqui, conta pra gente um pouquinho da sua história. Tem tempo? A ideia é te ouvir, Você nasceu no Rio? Eu nasci no Rio de Janeiro, e aí a gente se mudou para Campinas quando eu era pequeno, porque meu pai e minha mãe são médicos, e acabou que um era diretor num hospital, a minha mãe era diretora de outro, e aí eles viram que não tinham muito tempo pra gente, né? Meu pai não conseguia almoçar em casa, aí falou, não, eu não quero criar meu filho dessa forma, meus filhos, né? E aí a gente se mudou para uma cidade muito menor, que era Campinas, né? E para ele ganhar metade do que ele ganhava, minha mãe menos da metade, e aí foi muito bom, porque meu pai almoçava com a gente, minha mãe almoçava, então assim, tive um convívio familiar muito bom. Fiquei lá até 17 anos, prestei publicidade, prestei medicina, passei medicina e falei, pai, tá ali, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí fiz publicidade, fui morar em São Paulo, trabalhei durante muito tempo em publicidade, na área de criação,
trabalhei na Thompson, trabalhei na UMAP. E aí um dia eu falei, 90% do meu trabalho está indo para o lixo, eu vendi meu carro, pedi demissão da Thompson e fui morar em Nova York. Aí eu morei durante 1 ano numa academia de jiu-jitsu, eu dormia no tatame, dava aula de jiu-jitsu e com o dinheiro da aula eu paguei um curso na New York Film Academy, comprei minha primeira câmera, que foi uma TRV 900, a primeira câmera 3CCD da Sony. Uau! E aí eu comecei a montar meu portfólio, né, sempre na expectativa de, não, preciso fazer meus projetos. E aí eu fui, meu pai teve um derrame, eu voltei para o Brasil para ficar do lado dele. No dia que eu cheguei, a Thompson já queria me contratar para fazer um freela. Aí eu estava sem dinheiro, eu falei, vou fazer esse freela. Aí depois quiseram me contratar para trabalhar de novo lá. Eu falei, não, eu virei diretor, botei na minha cabeça que virei diretor. Tinha um portfólio que eu tinha criado, um repertório meu fantasma. Como é que foi? Desculpa interromper. Como é que foi isso de virei diretor? Na minha cabeça. Na sua cabeça? Porque assim, se for esperar, né? É uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos e que é diferente um pouco daqui. Aqui a gente tem... O cara, para virar diretor, ele tem que virar assistente. Aí, segundo assistente, primeiro assistente, depois virar diretor. Lá nos Estados Unidos, o assistente é o assistente pro resto da vida. Ele gosta daquilo. E você vê que um assistente de direção é diferente de um diretor, a forma de pensar. Eu acho uma das profissões mais difíceis dentro da nossa cadeia é o assistente de direção. E aí eu falei, não, eu virei diretor. Vamos ver se alguém acredita nisso. Aí eu fiz um repertório meu fantasma, que criava umas ideias e falei, vamos filmar como se fosse um comercial, um comercial fantasma, que a gente chama. Apresentei para uma produtora, eles acreditaram, gostaram. E aí eu fui trabalhar na Espiral, que era uma produtora bem das antigas, assim, onde muita gente começou. E aí eu trabalhei fazendo publicidade, muita publicidade, né? Mas eu tinha o sonho de fazer cinema, sempre adorei escrever. E aí eu falei assim, uma coisa que a publicidade me deu foi saber trabalhar com deadline. Para mim, deadline é uma coisa muito importante. Se a gente não cria objetivo na vida... se a gente não cria os compromissos, os objetivos, a gente não faz. Exato. Então eu falei assim, eu preciso fazer um longa-metragem antes de fazer 30 anos de idade. Não interessa qual longa-metragem, eu tenho que fazer. E aí eu escrevi um filme bem simples, assim, um filme que se passava só numa locação. Era uma reunião de pais da 4ª série primária. Então, o filme todo era dentro da sala de aula. Eles foram chamados para a reunião, eles não sabiam o porquê. E aí a professora falou, olha, o faxineiro achou um tijolo de maconha nessa classe. São crianças de 10 anos, de 9, 10 anos. A gente quer saber quem é o dono e a gente vai mandar essa criança embora. E aí naquela, não, é do teu filho que ele é gordo, ele tem larica, não, é do teu que tem olho vermelho, não, ele faz natação, o teu que é burro. Aí começa aquele negócio e aí resolvem apertar um baseado, eles fumam e cada um tem uma viagem ali dentro. Então essa era a premissa que eu tinha na cabeça, né? Eu falei, é um filme que eu consigo fazer, dentro de uma sala de aula, atores, né? Só que eu falei, e se der errado, né? Eu tenho o meu compromisso de fazer um filme até 30 anos de idade. Então eu falei, eu vou fazer um documentário junto. Como se fazer um longa sem grana no Brasil. Porque se der errado o filme, documentário eu tenho. Tá feito. E deu tudo errado. Deu tudo errado. Os produtores pediram demissão uma semana antes de filmar. Falaram, olha, cara, não tem dinheiro, não tem como fazer esse filme. Foram embora. Aí eu falei, você vai embora? Você vai naquela câmera ali do documentário, você vai falar por que você está indo embora. Aí o cara ia lá. Aí o fotógrafo falou, a luz está pronta, mas eu não vou poder acompanhar. Eu tenho um comercial para fazer, então, se vira. Aí é aquele lance, né? Quando você vai perdendo as pessoas, aquele que era assistente vira fotógrafo, o que era estagiário vira assistente, você vai subindo, né? E aí, o que você tem que fazer com que... Aí o técnico de som pegou malária, aí falou, não vou poder vir, que eu tô com malária. Aí tive que arrumar um outro cara para poder trabalhar. A diretora de arte falou, esse filme não vai dar certo, eu vou embora. Ela é minha mulher, minha esposa. Até hoje, eu era casado com ela, ela falou, não vai dar certo, eu vou embora. E aí tudo estava parecendo que o filme ia ficar uma porcaria, mas o documentário estava maravilhoso, né? Porque todo mundo indo embora, eu louco. Real, né? Real. Verdadeiro. E assim, as pessoas que começaram a formar a equipe eram pessoas que falam, não, esse garoto não tem condição de fazer isso. Era tudo estagiário que nunca tinha feito nada. E aí, no segundo dia de filmagem, a comida estava estragada, os atores passaram mal, e aí quiseram fazer um motim para acabar com o filme. Aí eu falei, olha, é o seguinte, cara, quem quiser sair, pode sair. Para mim, eu escrevo, então é simples, eu apago a luz dessa sala, a hora que acender a luz, esse cara saiu, eu crio um motivo para ele ter saído. Aí as pessoas falaram, não, vamos continuar. Aí era um filme para ser feito em 10 dias, no terceiro dia eu estava 130 cenas atrasadas, e 130 cenas é muita coisa. E eu estava muito atrasado porque a Bispa Sônia tinha uma igreja do lado que rezava e a gente tinha que esperar o culto dela acabar para a gente poder fazer. Então, assim... Tocava o sino? O que era? Ela rezava, tinha música alta, né? Música. Então,
rezava não, ele tinha um culto, né, com muito barulho, né, então a gente tinha que parar. E aí acabou que no terceiro dia, acho que eu estava atrasado, e eram 10 dias que a gente ia fazer, que é muito pouco tempo também para fazer um longa. O meu assistente falou, eles vão precisar do estúdio daqui a 3 dias. Falei, cara, impossível. Aí acabou do jeito que acabou. Eu peguei todo o material, filmei em mini DV na época, né? Eram 2 câmeras. Aí eu entreguei para um montador, um cara que montava muito bem publicidade e era louco para fazer um longa. Eu falei, tá aqui para você. E aí eu fui para Cuba estudar direção de ator, que é a coisa que eu mais gosto. A escola de cinema de mais Cuba. famosa do mundo na ICTV, época, né? Isso. Sim. Aí eu fui para lá. Los Baños, né? Los Baños, San Antônio de Los Baños, isso. Aí eu voltei de lá, falei, cara, Tamis, me mostra o que você tem. Ele falou, não fiz nada, cara, tá cheio de comercial, não tem... Aí eu aprendi a montar, e aí o documentário rolando, né? Aí a gente foi selecionado para a Mostra Internacional de São Paulo, que é um dos maiores festivais da América Latina. E o Fernando Meirelles assistiu e falou, poxa, foi um dos melhores filmes que eu vi aí da Mostra. Uau. E na premiação a gente ganhou. Prêmio do público, o melhor filme da Mostra. Olha que parabéns. Eu engoli o chiclete para poder falar lá na frente, porque ninguém estava esperando. Minha mulher nem foi, ela tinha um ensaio de flamenco, ela foi dançar flamenco. E aí, dali, minha carreira, assim, começou. Porque eu ganhei um prêmio muito importante dentro de um filme que se passa todo dentro de uma sala, pelo público, e muito em cima da direção de ator. Falando de cinema, né? Falando de cinema. E muito da direção de ator, né? Então, isso fez com que, na sequência, o Fábio Assunção, que estava lá em cima, me chamasse para fazer o Bellini e o Demônio, por causa da premiação que eu tive na mostra. Aí primeiro me chamaram para escrever o roteiro, para ler um roteiro que tinham feito, aí eu fiz as minhas anotações, pediram para eu escrever novamente, eu escrevi uma outra versão e aí pediram para eu dirigir. Aí dali para lá eu fiz Rinha, depois eu fiz Colegas, que foi a comédia mais premiada do cinema nacional. Famosa. Filme com 3 protagonistas com síndrome de Down, mais de 70 garotos com síndrome de Down, né? Depois eu fiz A Despedida, que foi um filme onde eu ganhei melhor diretor em Gramado, a Juliana Paz, melhor atriz, o Nelson Xavier, melhor ator, ganhei melhor fotografia em Gramado, filmando com 2 5Ds. 5Ds é aquela câmera fotográfica. Fotografia, Eu fiz uma, o Maquino, que é o fotógrafo, fez outra. Aí depois eu fiz o primeiro original brasileiro da Netflix, que é um faroeste. Aí eu já estava morando nos Estados Unidos. E aí o meu processo de ida para os Estados Unidos foi muito parecido com o do meu pai, do Rio para Campinas. Uhum. Eu falei, cara, morando em São Paulo, eu não vejo meus filhos. Quem está criando meus filhos é a babá, a empregada. E aí eu falei, eu vou... Eles tinham quantos anos? O Igor, eu acho que tinha 3, o Duda 5, 6. E aí eu apliquei para o Green Card daqui. Eu consegui o Green Card por Extraordinary Ability, por causa dos prêmios que eu tinha ganhado e tal. Aí eu falei, vamos nessa então. Aí vendi minha casa, compramos uma casa em Los Angeles. E aí aí minha vida mudou, porque aí eu virei mesmo pai, mãe, né? Minha esposa mãe, assim, no sentido de estar todo dia com as crianças, fazendo comida, limpando a casa, levando para a escola. Uhum. Então, assim, foi uma mudança radical, mas, assim, muito importante para mim. E o cinema? Aí chegou lá, eu falei, puxa, preciso fazer a mesma coisa, né, que eu fiz no Brasil, E lá é diferente, porque aqui a gente tem as leis de incentivo, né, que ajudam muito, né, para a gente poder fazer filme. Lá não, lá existe a indústria, né, então o filme tem que dar lucro para ele poder, né. E aí eu falei, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Quarta B, né, vou fazer uma versão do Quarta B, que era o meu primeiro longa, em inglês. E aí o Jordano, eu conheci o Jordano lá, a gente ficou amigo, né, apesar do Jordano morar aqui no Brasil, ele estava num churrasco na casa de uns amigos, a gente se conheceu, a gente ficou muito amigo, eu contei sobre o projeto, ele falou, eu quero entrar nessa, eu quero produzir isso também. Olha. E aí ele virou um produtor junto comigo, investiu no filme, aí a gente fez um filme chamado Fourth Grade, né, não é o remake do Quarta B, mas é uma adaptação para o universo americano. E o filme ficou fantástico, cara. A gente fez com William Baldwin, Terry Polo, Mina Suvari. Eu lembro que no segundo dia de ensaio, que é uma logística totalmente diferente lá, né? Quando você trabalha com sindicato, com SEG e tal. Então, a gente tem que pagar a mesma coisa que a gente paga para eles ensaiarem, o mesmo cachê que você paga na diária de filmagem normal. E no Brasil, a gente ensaia, eu adoro ensaiar. Então, assim, a gente ensaia sem remuneração, né? É importante para mim, é importante para os atores aqui, né?
Então eu fiquei muito restrito a só 2 diárias para poder. Mas o elenco era muito bom. E aí na primeira diária de ensaio, o William Baldwin falou para mim assim, é impossível fazer um filme em 8 dias. Eu falei, o primeiro original eu fiz em 6. Aí, opa, e aí deu certo. Aí a gente fez esse filme, a gente ganhou vários prêmios, o filme foi vendido para a HBO Max, foi um filme que eu fiquei muito feliz com o resultado, o Jordano também, e aí a gente falou, poxa, vamos fazer mais, né? Então, aí no meio tempo eu voltei para o Brasil para fazer Colegas 2, né? E aí a gente está começando agora num projeto mais audacioso, fazer 3 filmes em vez de 1, em inglês, rodados no Brasil. Por que rodados no Brasil? Primeiro porque a minha história toda é brasileira, né? Mas vão ser falados em inglês. Todos falados em inglês, todos falados em inglês. E assim, eu tenho equipe aqui, eu tenho amigos aqui, é tudo mais fácil para mim aqui, né, do que lá. E eu falei assim, eu acho que eu consigo viabilizar junto com uma equipe bacana aqui. E desses 3 projetos, 2 se passam nos Estados Unidos. E a história se passa mas a gravação é aqui. 2 se passam lá, mas a gravação é aqui. Você vai gravar aqui fingindo que estava lá. E assim, um deles tudo bem, porque é numa fazenda, então assim, tudo bem. Agora o outro é um filme de estrada do Texas, né, Utah, Nevada, ou seja, deserto, e como fazer isso que aqui é tão verde, né, chove, e fazer isso parecer o Texas. Esse é o nosso grande desafio aqui. Estou indo atrás de locação, procurando, mas a gente vai fazer muita coisa também, a gente vai filmar aqui, depois a gente vai para São Paulo para fazer painel de LED com as cenas do carro, né, que é um road movie. Então algumas cenas a gente provavelmente vai comprar, de Rota 66, stock shot para poder botar ali no plate, né, no telão, mas muita coisa a gente está achando aqui que está ornando, vamos dizer, né, está funcionando. Que bacana. E o outro filme é um filme que se passa no Brasil, mas com um casting americano, baseado numa história real. E de gêneros totalmente diferentes, né, 2 filmes assim, com uma pegada cristã, um road movie, né? Meio um thriller psicológico. O outro é um filme baseado numa história real, que se passa numa rodoviária. E o outro é um filme mais de gênero, né? Um psychological thriller. É um filme que se passa numa fazenda. Marcelo, você é muito rápido para filmar, mas em quanto tempo você vai rodar esses 3 longas? Cara, eu vou fazer esses 3 longas em 6 semanas. 6 semanas? Ninguém acredita nem... 6 semanas, é muito pouco tempo. Um atrás do outro. Marcelo, e qual foi o papel da Film Commission em trazer você para gravar esses 3 filmes aqui? O Júnior estava me contando que você encontrou a Film Commission, deu uma ligada para ele, como é que foi isso? Foi engraçado, assim, porque eu comecei a procurar Film Commissions, né, em lugares, assim, aí quando houve aquela ideia de fazer, de repente, onde o Jordano conhece as pessoas, né, e tem, né, família aqui, tem parentes. Aí eu falei, deixa eu ver a Film Commission de lá, né. Você sabia que existia já? Não sabia. Acho que quem me falou acho que foi o próprio André Sturman, que me falou, olha, tem a Film Commission de lá. E aí ele me falou, acho que do Júnior, ele me passou o telefone. E a hora que eu botei o telefone, apareceu o WhatsApp, que a gente já tinha trocado conversa, né. Então eu falei, puta, o Júnior do Maurão, do amigo meu, cara. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Aí ele me contou, assim, eu falei, então tá tudo casando, por né? Aí, né? Nós somos muito amigos da Karine e do Luiz. O Luiz é parceiro da gente há muitos anos, né? E o Jordano a gente não tem aproximação, mas vamos querer ter aí com você, né? Casal incrível. Eu não conhecia sempre assim, dele falar, né? Brilhante, Luiz. Mas quando eu conheci os dois, assim, Karina humildade, também, né? Humildade e assim, cara, sem palavras. E eles têm aqui uma vinícola na nossa região. Você já foi lá? Já fui no restaurante da vinícola, lá, né? Nós meu filmamos Deus. Maravilhosa a vinícola. É um cenário incrível também. E tudo muito bem cuidado, né? Assim, todas as coisas que a gente viu da família, assim, que a gente vai é muito bem cuidado. E assim, uma coisa que eu fiquei, assim, também, assim, abismado em termos de... Feliz, assim, ver que todas as pessoas que trabalham ali são muito felizes. Felizes. Muito felizes. Então, assim, você vê que isso é um clima, né? Isso vem dos donos, né? Assim, de trazer essa felicidade. Tá todo mundo trabalhando super feliz, todo mundo muito solícito. Você precisa de um negócio, as pessoas já estão ajudando. E isso tem noção de pertencimento.
né? A sensação de que eles fazem parte de todo o projeto. Né? Foi muito bacana, assim. Muito Que bom. legal. Vamos dar uma olhadinha no site da Film Commission? Produção, pode colocar o site aí pra gente ver? Edgar, você quer dar uma explicadinha? O que é a Film Commission? Bom, o Film Commission é o que o Marcelo aqui acabou de exercitar com a gente, né? O nosso carro-chefe é o banco de locações. Nós fomos nos 34 municípios da região metropolitana, nós fomos em cada um e filmamos as belezas naturais, as potencialidades de economia criativa e as identidades culturais. Então, isso virou um produto que a gente acabou exibindo e hoje, em parceria com o Sebrae e o... Essa parte aqui, peraí, volta um pouquinho aqui, produção. Esse pedaço aqui, isso é uma coisa muito legal, que esses documentários que o Edgar produziu e filmou tudo, depois a Amanda fez um trabalho incrível de pegar os takes e tirar imagens em alta definição e catalogar todas elas. Depois a gente montou um banco de dados e aí a gente transformou isso num sistema de consulta de banco de dados, e aí você pode procurar ou por cidade ou por tipo de locação, né? Então você encontra isso aí dentro do site da Film Commission. E a maior prova disso é você, Marcelo, de você ter descoberto através do nosso banco de locações, você aqui da América vem produzir 3 longas-metragens aqui na nossa região. Isso nos prestigia muito. E você sabe que, assim, isso já é um projeto futuro. A partir do momento que você começa a conhecer a região, e eu, como sou um cara que gosta de escrever, você já começa a pensar filmes para o que tem aqui, porque o que eu já vi aqui. Então, assim, provavelmente eu vou voltar depois desses 3 filmes, vou voltar com outras produções, assim, bem em cima de coisas que eu vi daqui, que eu falo, olha, eu não vou precisar encaixá-la, já está encaixada. Tem lugares que você olha e você fala assim, aqui dá uma história, né? E fora do AgriShow, porque eu sei que é um momento muito importante para a cidade, para a região, tudo o AgriShow, mas para a gente que faz filme, complica muito pela logística. Faz um filme na AgriShow. Bom, você sabe que o mundo inteiro vem aqui, são 180 países que vêm aqui na AgriShow. É mesmo? É uma coisa assustadora. Vem gente de fora do... É a maior feira de agronegócio a céu aberto do mundo. Então, aí quando acontece um negócio desse, pra gente que tá fazendo um filme, né? Trânsito, hotel. Hotel a gente... Não, hotel, tá tudo bem até tal data. Depois você tem que sair porque é o AgriShow. Aí, não, então vamos procurar uma chácara. Tá tudo alugado por AgriShow. Tudo alugado. Então vamos ver. Tudo alugado. Mas justamente por conta disso, tem uma rede hoteleira muito boa aqui, né? Sim, tem rodovias boas, aeroporto internacional. É rápido de uma cidade a outra. Internacional. Ele já tem carga e está abrindo o passageiro agora no 2º semestre. E está em reforma, tá ficando bem legal. E assim, uma coisa também que eu vi que facilita muito, né? A gente está em contato com a secretária de Cultura de Cravinhos, Andréia. Todas elas. Muito bacana. A gente vai ter, acho que um papo, o Júnior está ajeitando com a secretária de Cultura daqui, de Ribeirão. Maria Eugênia. Então, todos os 34 municípios, eles são signatários de uma carta de adesão à Film Commission. Então, eles se comprometem a nos apoiar as produções que são realizadas lá. Permitir o uso da energia, fechar a rua, enfim, tudo facilitar, né? Muito bacana. Na verdade, é isso. E fala um pouquinho mais sobre a história desses filmes que você está produzindo aqui. Eu entendi que um deles é de terror, é isso? Vou falar terror, né? É um thriller, né? Um suspense. É um suspense psicológico, né? Assim, 2 dos filmes, eu não posso contar o filme, porque senão tem um plot twist que acaba com o filme, né? Claro. É tipo, né? Então, assim... Mas é uma família que tá esse daí, né? Que chama Sins of the Silent Farm, né? E aí é um cara que tá dirigindo um carro à noite, numa estrada de terra, no meio de uma mata... Tá com a esposa do lado, o filho atrás, aquele clima tenso, acaba a gasolina, tá chovendo bastante. Ele sai dali e anda, tá meio que no meio do mato, não sabe para onde ir. Aí acha uma casa, e nessa casa ele é recebido por uma mulher bem austera, assim, né?
que não gosta muito de ter recebido ele de madrugada. Aí ela leva eles para um quarto, onde ele vai dormir com a esposa, só que o filho ela pega na mão e fala, não, criança não dorme com adulto nessa casa. Essas são as regras. E leva ela para um quarto para dormir com outras crianças. E no dia seguinte eles tentam, né, eles começam a perceber que eles não conseguem sair daquela casa, que a casa está sempre trancada e que existem regras que tem que ser... E aí eu não vou contar o resto. Eu fiquei curioso para assistir. Não valeria a pena falar com o Júnior, que está fazendo a produção, né? Que está junto mais aí. Daqui a pouco a gente faz uma pausinha e volta com o Júnior. Tá bom. Mas quando você conta assim, só a maneira de você contar dá para ver, né? Aquela cabeça de escritor. É roteirista. Que vai vir. Mas você se define como diretor, né? Você é escritor, roteirista ou diretor? E aí, quando você disse do sucesso do Quarta B, você falou que se deveu muito ao trabalho ali com os atores e tal. O que você acha que vem primeiro? É o trabalho do roteirista, do escritor, do diretor? Eu acho que assim, eu gosto de contar história, né? E aí, uma coisa que você aprende no cinema é que você acaba, quando você faz um filme, você conta 3 histórias, né? Tem a história que você escreve, tem a história que você dirige, que você pode mudar tudo que foi escrito ali, e tem a história que você edita. Você pode mudar tudo que o diretor fez numa edição. Então, assim, todos os meus filmes, eu produzo, eu escrevo, eu dirijo, e a maior parte deles eu edito. Assim, só 2 filmes, eu fiz 10 filmes até agora, só 2 filmes eu não editei. O resto todos eu editei. Então, assim, eu gosto de contar história. Porque justamente você quer que a história seja a sua história, né? Do jeito que eu vejo. Como é que é quando você quando você escreve e aí o outro cara dirige e muda tudo, e aí o outro cara edita e muda tudo? Eu nunca tive essa experiência, então assim... Nem quer ter, né? Nem quero ter. Então assim, óbvio que as coisas mudam, né? Sempre. Né? Eu escrevo uma coisa, chega lá, a locação é diferente. Eu escrevo uma coisa para um ator, chego lá, ele fala diferente daquilo que eu escrevi e eu tenho que adaptar. Então assim, é tudo muito... ele muda o tempo todo, né? Então, tem uma máxima de roteiro que é você não escreve um roteiro, você constrói um roteiro, né? Casablanca é um roteiro que, durante o set, eles estavam escrevendo. Então, assim, as coisas mudam. E, muitas vezes, uma história, para você ter uma noção disso, por exemplo, o Tropa de Elite, a ideia central, o personagem central não era o Capitão Nascimento. Era o André. Era aquele outro, né, policial que tinha ali. Que era mais certinho, que se envolve com uma menina, e aí ele começa a estudar na faculdade. Sim. Você pega o filme, você vai ver que tem muito mais cenas dele do que do Wagner Moura, né? E aí eles montaram o filme ficou legal. Aí falou, o filme ficou bacana. Aí o montador falou assim, posso fazer um negócio diferente? Aí ele trocou o protagonista. Ele falou assim, vou botar o Capitão Nascimento de protagonista. Ele botou todo o off no Capitão Nascimento. E aí o filme virou um filmaço. Com o que já estava gravado. Só na edição. Então a edição, a edição pode salvar um ator e pode também detonar um ator. Então muitas vezes, assim, eu já salvei muito ator que eu falava, cara, tô dando uma força pra você, porque você não é isso, cara. Ou você não mandou bem nessa cena. E o Capitão Nascimento também e o Capitão Nascimento também, o Wagner Moura fez aquilo quase como se fosse um vilão, uma crítica, e no Brasil ele acabou virando uma espécie de herói, né? No herói. Até no próprio filme ele é um herói ali, né? Quando ele entra ele mata aqueles, né, logo no início, ele entra no restaurante, os caras aplaudem ele, né? Sim. Então, assim, ele foi, acho que, o primeiro herói, né, que a gente vai falar, assim, brasileiro, né, que a gente teve, assim, recente, Atual, né? Atual, né? Tanto que o filme foi sucesso de bilheteria, assim, absurdo, né? Filmaço. Filmaço. Um filme muito... Ganhou, né? Berlim. E ainda está hoje na Netflix, a gente assiste ele. Vamos dar uma pausinha e a gente volta com o Júnior participando do nosso papo aqui. Bacana. Seja sempre bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Edgar. Você está ajudando a gente, a nossa Film Commission, e a gente quer retribuir isso para você. Obrigado. Né? Obrigado. Estamos de volta aqui com o Marcelo Galvão e o Júnior Perini, também diretor de cinema, aqui da Film Commission de Ribeirão Preto. Vamos lá, Júnior? Muito bem, legal. Prazer te receber aqui, Marcelo. Bom, dando sequência ao que você estava falando, eu queria saber a minha primeira pergunta, se tem uma DR aí entre esses 3 personagens que você exerce, o roteirista, o diretor e o montador.
Se o montador briga com o diretor, briga com o roteirista, ou os três se dão super bem? Se dão bem, se dão bem. Eu acho que todo processo meu, todo filme que eu começo falando assim, ó, a gente veio aqui para fazer um filme maravilhoso e se divertir bastante. Se não der, por algum motivo, fazer um filme maravilhoso, pelo menos tem que se divertir. E acaba que eu mesmo me divirto muito no meu processo, né? De escrever, de dirigir e de montar, né? Eu sou um cara que não tenho muita... Para mim, o mais importante é o filme. Então, assim, eu corto cena que eu fiz, assim, cena que eu sei que quanto foi trabalhoso fazer aquela cena, o quanto ficou legal. Às vezes tem cena que eu falo assim, puta, essa cena tá maravilhosa, mas eu preciso cortar porque o filme tem tem um ritmo, né? Então, às vezes, aquilo tá atrasando um pouco o ritmo. Eu fiz o filme A Despedida e tem uma cena que eu botei o Nelson Xavier dentro de um ônibus, como se ele estivesse vendo a vida, né? Como a vida passou, assim. E aí tem um casal de travesti dentro do ônibus, tem uma mulher que passa lá, tem várias histórias que ele vai vendo. E eu botei o Rafinha Bastos para fazer um dos travestis, né? E aí raspei a barba dele, acho que eu nunca vi esse cara sem barba, né? Aí botei ele de salto alto, correndo pela rua, botei assim uma cena gigante, e ficou muito legal. Ele mandou super bem. Mas chegou na hora da montagem, eu falei, essa cena não tem a ver, cara. O ônibus inteiro eu tirei do filme. E eu não fiquei assim... A gente não vai ver o Rafinha Bastos de travesti. Então, eu fiz um curta depois com a cena. Eu também tenho, eu tenho essa preocupação com, né, com os outros também. Então eu pego a cena, fiz um curta, falei, olha, desculpa, cara, mas ó, tá aqui, um projeto super legal. Ele nunca me respondeu, acho que ele não gostou muito do que eu fiz. Mas, cara, eu boto... Ou ele ficou aliviado, né? Escapei dessa. Eu não queria que ninguém visse, Deixa eu ficar né? quieto, porque aí não sai. Não... Mas a minha irmã eu boto em todos os meus filmes e acabo tirando ela também, porque às vezes não tem nada a ver, né? Ela canta muito bem, eu falo, pô, vou botar nessa cena pra ela cantar. Aí canta, eu falo, putz, mas não tem nada a ver com a cena. Aí eu tiro. Então, assim, eu não tenho muito... Eu corto mesmo, cara. Então, eu acho que esses três, né, personagens, assim, vamos dizer, né, o roteirista, o diretor e o montador, eles dialogam muito bem entre eles, assim. E quando você escreve, vai de uma vez? Como é que é o seu processo criativo? Você pensa a história inteira, depois você escreve, você vai escrevendo e a história vai nascendo? Não, muitas vezes, assim, eu crio todo o arco dramático na minha cabeça, começo, meio e fim. E aí eu falo muito das minhas histórias, né? Eu conto muito para todo mundo, né? A mulher que vem entregar o café aqui, eu começo a bater papo com ela, começo a contar, olha, eu arrumo um motivo para contar. E não tanto para ouvir os feedbacks, mas mais para... Cada vez que você conta, você reforça eu isso. reforço, eu vou lembrando, eu vou pensando, Então, a hora que eu tenho ela bem estruturada, aí eu sento para escrever. Aí eu escrevo. Aí eu escrevo muito rápido. Que legal. Mas assim, a primeira versão, né? Porque você tá toda hora escrevendo. A gente tem filme que a gente vai rodar aqui daqui a 10 dias, eu tô lá, eu vou voltar para lá porque tem coisa que eu quero mexer. Porque essa primeira parte é do escritor, depois vem do roteirista, certo? Uma coisa é você escrever o texto, outra coisa é você adaptar ele. Não, ele já sai pronto para filme. Eu escrevo roteiro. Já escreve roteiro? É roteiro, eu nunca escrevo... Eu sempre escrevo já imaginando o roteiro. Cena de abertura, primeiro, segundo, terceiro ato... No começo eu não escrevia dessa forma, sempre escrevi roteiro. Aí se adaptava. Não, sempre escrevi roteiro, sempre escrevi externa, dia, mas assim, eu não sabia vamos dizer, eu não vou falar fórmula, né, mas a forma, acaba sendo uma fórmula. A técnica... não sabia a técnica de escrever, então assim, a maior parte dos meus filmes, até colegas, ele foi escrito sem entender essa estrutura de roteiro de primeiro, segundo, terceiro ato, jornada do herói. Aí quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiz um curso na UCLA de roteiro, que fiquei... Um dos meus professores é o cara que escreveu o primeiro Jumanji. A gente é muito amigo, ele manda o roteiro dele para mim, eu analiso, mando para ele. Então a gente virou um super parceiro, um cara que eu admiro muito, assim, chama Jim Strain. E aí eu aprendi essas coisas, né, E aí comecei a ver que até os filmes que antes eu não sabia a técnica existe ali. São coisas que naturalmente você sabe, né? De ver, né? Começar o filme com uma cena impactante, para prender o cara. Logo nos 10 primeiros minutos você entender sobre o que é aquela história. Entender qual é o gênero daquela história. Porque ninguém gosta de ficar ali, mas o que vai acontecer, né? Você não sabe para quem que você vai seguir. Entender que existe, né, um primeiro ato onde você vai começar uma aventura, aí tem a aventura em si, aí tem um meio do filme onde o herói toma as rédeas da situação, aí tem o Big Gloom, que é onde tudo parece que acabou, tá tudo destruído, aí de repente ele volta. Então, esse tipo de estrutura eu aprendi e comecei a identificar nos filmes que eu fiz que elas existem
Mas a partir do momento que você entende isso, te facilita Sai muito. sozinho, né? Sai sozinho. Você foi aprender isso só no cinema ou já sabia na publicidade? Na publicidade, você acaba sabendo, assim, eu preciso contar uma história com começo, meio e fim em 30 segundos. Em 30 segundos, você tem que fazer um cara chorar. Em 30 segundos, você tem que fazer um cara sorrir. Mas tá aí também, né? Tá aí, são mini atos, né? Eu acho que me ajudou muito, e ainda mais trabalhando numa agência como a Thompson, onde ela não tinha muito material gráfico, mas ela tinha muito filme. Eu fazia muito roteiro. Então, assim, isso me ajudou, pelo menos me deu a vontade de querer fazer filme. Eu acho que foi ali que eu falei, putz, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso e sair do jeito que eu fiz. Porque lá eu fazia um negócio, diretor de criação cortava, cliente cortava, acabava sendo um negócio que não tinha nada a ver com o que eu fiz. E aí... o lado do artista falando mais alto, né? Mas eu queria falar de um projeto que a gente está fazendo junto com esses 3 filmes aqui, que é um documentário, na verdade é um reality show. Do óculos, né, que você falou. Eu quero fazer um reality show, quero não, a gente já está fazendo, e é querendo mostrar para você como que a gente vai fazer 3 longas americanos com atores gringos em inglês, em Ribeirão Preto, em 6 semanas, né? 3 filmes em 6 semanas. Então, acho que é um reality show dividido, é quase o lado B que eu fiz, só que dessa vez com 3 longas. 3 longas. E a ideia é que eu gere um conteúdo de 40 minutos, 4 episódios, para vender para um canal de streaming, né? E aí vem aí o óculos, né? Eu comprei esse óculos aqui da Ray-Ban, né? Que é para você filma, né? Então eu assisto muitas coisas que eu vejo, eu acabo filmando com ele. E aí são momentos, às vezes, que até você esquece que o óculos está ligado. Usa ele o tempo todo. Eu tento usar, mas a gente também tem você Amanda... Hey, Mera, start filming. Ele... Agora eu nem preciso falar mais isso. Eu criei eu bato 2 vezes, ele já... Eu não preciso falar... Hey, Mera. Ou né? Nem segurar o botão, já começa a filmar. E aí, tô assim, né? Fazer esse documentário, eu acho que vai ser legal. E eu queria agradecer muito, assim, a muitos parceiros que a gente tá tendo aqui. E um deles, assim, um cara incrível. A gente tava primeiro nessa... Porque um dos filmes é de estrada, né? Um road movie, né? Então, assim, foi muito complicado tentar achar carro legal, né? Que pareça carro americano. Cara, a gente descobriu um cara chamado Juliano. Foi um cara que abriu as portas pra gente. Ele tem um GG Motors, né? E, cara, é um galpão de tanto carro antigo, mas assim, tudo ele traz dos Estados Unidos, carros maravilhosos, carros funcionando, e um cara super, super solícito, assim, né? Eu entrei no Instagram do cara, depois eu até vou mandar o Instagram dele, se vocês puderem botar aí, porque vale a pena, assim, é muito carro legal. Até você acaba tendo um problema de não saber qual escolher. E aí vira assim, quando você mostra para as pessoas, pior ainda, né? Porque cada um, não, vamos pegar esse Camaro, vamos pegar esse Maverick, não, vamos pegar... E aí acaba que eu falo, não, para de falar, deixa eu pensar que carro eu vou pegar. Muito legal, cara. Produção, vê se dá para achar o Instagram do GG Motors, para colocar na tela, por favor. Interessante, né, que você encontrou um parceiro desse aqui, né? Porque era um problema, né? Desde o início que eu comecei a entender com o Rica tudo que precisava. A gente tem muito colecionador de carro aqui, mas o colecionador... Ele não quer que ninguém dirija o carro dele, só ele, né? Então, esse é um problema que a gente encontrou. Né? Não, e acabou que a gente, assim, eu tenho um diretor de arte que eu gosto muito, cara, que está sempre nos meus filmes, né? Que chama Zenor Ribas. E o Zenor é um cara que ele sai, por isso que eu gosto, é muito hands-on, né? Ele sai fazendo as coisas, né? Ele não fica delegando. E aí ele faz amizade com todo mundo, pede as coisas, né? E acabou que ele conheceu um cara no hotel, que ele conversou com esse cara falou, não, eu tenho tudo. E esse cara me apresentou um monte de carro também antigo, que ele falou, não, pode usar. Provavelmente até a gente usa um dos carros dele. Então, assim, as portas começaram a se abrir, né? Apareceu esse cara, eu falei, putz, que legal. Mas, de repente, apareceu o Juliano, cara, que tem galpões de carros. Eu falei, meu Deus, dá para fazer um carro por dia o ano inteiro. Que legal. Muito legal. No cinema tem muito isso de necessidades esquisitas, né? Você precisa de uma coisa específica, completamente fora do usual e esquisita, e é difícil de achar. E aí, quando você tem um órgão tipo uma Film Commission, né? Porque parece que você vai resolvendo a coisa meio que por acaso ou na sorte. Eu conheci um cara que conhece um cara que me apresentou, e aí quando você tem isso acontecendo várias vezes repetidamente,
as coisas já fluem mais facilmente, né? São as conexões, né? E eu acho que, assim, cada produção que chega, né, ela se utiliza muito da Film Commission, né? A Film Commission ajuda muito. E eu acredito que ela também ajude a Film Commission no sentido de conhecer esse GG Motors, eles agora já sabem quem é esse cara. Sabe que esse cara empresta carro também. Então, assim, acaba que quanto mais produção tem, mais fortalecida fica a Film Commission e mais benefício ela pode dar para o produtor quando vem para cá. Porque ela começa a abrir outras portas que às vezes ela não sabia que tinha. E a própria região, né? Porque uma produção cinematográfica principalmente quando vem de fora, é investimento externo direto. É o melhor tipo de investimento, porque a grana vem de fora e fica, né? Então, isso é maravilhoso para a região, para a economia, muito, muito legal. E a gente estava falando dos filmes que você fez, você citou Colegas, que é uma história fantástica, e eu imagino que seja lindo, porque eu não consegui assistir. Por que eu não consegui assistir? Porque não está disponível. É brincadeira, né, cara? É triste. Isso assim, a gente estava na Netflix durante muito tempo, aí acabou o contrato. Como é que funciona isso? Acabou o contrato? Você tem assim, se você é um original Netflix, você está sempre lá, pro resto da vida, né? Você não tem mais direito do filme. Que é o caso do Matador. Do Matador, que é o seu filme, que foi o primeiro... Original brasileiro. Original Netflix feito brasileiro. Então ele tem no mundo todo, onde tem Netflix, você vai conseguir assistir ele pro resto da vida. A não ser que eles queiram tirar da plataforma, mas não vejo o interesse deles em tirar, já que é um original deles. Agora, quando você tem um outro filme que não é um original, eles compram um licenciamento de um tempo. Então, assim, acho que o Colegas foi 3 anos, Estados Unidos, 3 anos no Brasil, a gente renovou, acho que em algum momento também. Ficou um tempo bom lá. Mas é um filme, assim, que existe um público gigante para esse filme. As pessoas me mandam direto, onde eu consigo ver esse filme, onde eu consigo ver esse filme. Então, assim, eu gostaria muito, né, de voltar com esse filme em alguma plataforma, ou na Netflix, que seria bárbaro, porque ele já está tudo lá, é só voltar. Ou na Globofilme, na Globoplay, porque a gente agora vai lançar o Colegas 2 com a Globofilmes, né? Então, assim, mais quando você lança o segundo, todo mundo quer ver o primeiro, né? Então acho que é meio natural isso, né? De você querer... Ainda mais que o segundo tá muito legal. Vai ser Fala um pouquinho da história do filme. Do segundo ou do primeiro? Do primeiro? Do primeiro, depois do segundo, mas... O Colegas, assim, é uma história de 3 jovens com síndrome de Down que vivem no instituto. E eles amam cinema. E aí um dia, assistindo o Thelma e Louise, eles têm a ideia de roubar o carro do jardineiro do instituto, que é o Lima Duarte, e sair numa aventura em busca de 3 sonhos. A menina quer casar, o menino quer voar e o outro quer ver o mar. E aí eles saem nessa aventura, né? Eles pegam máscaras, né? O filme é cheio de easter eggs, né? De dicas, assim, de filmes, né? Então, frases de filme, né? Primeiro, eles pegam um revólver de plástico, umas máscaras do teatro lá da escola, onde eles vivem, e o primeiro lugar que eles param é num posto de gasolina para roubar com um revólver de plástico biscoito, bolacha, ursinho de pelúcia. Então, assim, Everybody Be Cool, It's a Robbery, né, do Pulp Fiction, né? As máscaras, se você for ver, do Palhaços do Fellini. Então, tem detalhes, assim, que, cara, isso aqui é de tal filme, tem muito. Legal. Foi até legal, assim, em Gramado, quando a gente foi, né? A gente ganhou um festival de Gramado com esse filme. Aí, com os jornalistas, né, quando a gente teve lá o primeiro momento com a imprensa, muitos deles tinham assim, aquela cena ali não é do tal filme? Eu falei, Então, assim, é uma coisa assim que eu vi que foi uma coisa bem legal. E é isso, eles saem nessa aventura em busca de 3 sonhos, eles acabam cometendo esses assaltos, assim, besteira que eles pegam, né? Muito mais na inocência do que na maldade. Mas eles ficam vistos pela mídia como os 3, a gangue mais perigosa, né? Então a polícia toda atrás deles, eles sem saber que estão sendo seguidos, acabam indo para a Argentina. É um filme muito divertido, cara, um filme muito legal. Me parece um filme muito bonito. E eu acho que o grande barato do filme que eu vi é assim, que as pessoas esquecem que eles têm síndrome de Down nos 3 primeiros minutos. Assim. A ideia é essa mesmo. Assim, eu nunca quis falar sobre síndrome de Down. Eu fui criado com tio com síndrome de Down, então, assim, todos os filmes que eu escrevi são filmes que eu tenho propriedade para poder falar sobre, porque são assuntos que eu conheço. E quando eu não conhecia, eu ia estudar muito aquilo para poder falar com propriedade. Então, assim, eu não falo sobre síndrome de Down. Eu tenho atores com síndrome de Down no filme. E é isso que eu queria, né? Que
esse humor leve, que essa coisa divertida tivesse impresso ali, que era... Da inocência, né? Bonito isso, né? Uma inocência junto com um sarcasmo também, umas coisas divertidas. Essa coisa que eu tinha na minha infância com meu tio, eu quis trazer para lá, e foi um processo tão legal, porque eu descobri tanta gente tão talentosa, que aí veio a vontade de fazer o 2 também. Porque eu falei assim, eu não dei sorte com esses atores, eu não dei sorte conhecendo esses 3. A gente tem muito mais gente que eu conheci nesse processo, muito interessante. Eu falei, vou fazer um outro filme, onde eu tenho esses 3 também ali, mas eu vou trazer outros atores. Então eu tenho mais 5 diferentes, 70 downs no elenco. O Colegas 2 vai ser lançado em agosto. E, cara, é um filme muito divertido também. Marcelo, a gente comentou aqui do Matador, né? Que é um filme de cabeceira para mim, assim. Eu sou apaixonado e indico esse filme para muita gente. E ele foi o primeiro original Netflix no Brasil de longa, né? E como é que foi a sua relação com a Netflix, com a produção do Matador? Eu acho que como foi o primeiro original, não sei hoje como é que funciona, mas assim, foi muito tranquilo. Eles adoraram o roteiro e assim, me deram toda a liberdade para fazer da forma como eu queria. Acabou o filme, como eu falei, não fui eu que montei, né? Eu achei que a história não estava sendo contada, eu não vou falar que é culpa do montador, de jeito nenhum, eu acho que era mais da história, assim, que eu precisava fechar algumas coisas. Aí eu tive uma ideia, né, de depois do corte feito, de refilmar algumas coisas. Refilmar não, de filmar umas cenas extras. Inclusive com teus filhos, né? Então, porque assim, a logística era a seguinte, eu vou filmar, mas eles já tinham me pago tudo, né? Já tinham pagado tudo que tinha que a gente tinha combinado, então isso teria que sair do meu bolso, né? Mas eles me deram toda a liberdade para poder fazer da forma que eu queria. Aí eu falei, cara, eu tenho pouco dinheiro para fazer, vou ter que filmar muito rápido, né? Vou filmar isso em um dia. E aí a ideia... Em um dia, você queria? O que eu precisava, eram 8 páginas, né? Eu falei, eu preciso filmar em 2 dias, né? Aí eu falei assim, e eu queria uma história com... Na verdade, é um trecho que eu filmei, que ele se passa em vários momentos do filme, porque alguém contando essa história, que aí amarrava bem as histórias, porque tem muitos personagens no Matador, né? Então, assim, você ter essa pessoa contando, ela acabava juntando as histórias de uma forma mais interessante. E eu também queria que isso daí fosse bem interessante, esse contar de história, tivesse uma coisa assim de suspense. E aí eu falei, vou botar um cara contando história, né, para 2 bandidos com uma criança, fiquei imaginando. Aí eu falei, poxa, mas pegar uma criança, chegar num dia para rodar no Brasil, e a criança, se ela não mandar bem, eu falei, vou pegar meu filho, vou treinar meu filho aqui, tô aqui, porque eu morava em Los Angeles, né? Aí você não paga a hora dele, né? E eu sei que... também tem isso. Pra treinar ele, né? Você treina em casa. Não, e também o fato também de eu ter a confiança de que eu tava com o cara pronto para rodar em um dia, né? Claro. Aí eu falei para minha esposa assim, eu vou levar o Duda, né? O Duda acho que tinha 8 anos, por aí, menos até, 6 anos. Falei, vou levar o Duda para uma produção que eu preciso filmar isso lá no Brasil. Ela falou, não, você vai levar o Duda, você vai levar o Igor também. Falei, mas eu não escrevi pro Igor. Eu falei, mas não é você que escreve? Então você escreve para ele agora. Aí eu escrevi pros dois. Os dois. Aí a gente foi, rodamos assim, o Jordano nessa, a gente nem era sócio ainda, nem tinha feito nada, mas o Jordano eu já conhecia, a gente já tinha uma amizade. Ele me ajudou a produzir esse dia aí, cara, foi incrível esse dia, assim. Foi um dia que a gente chegou no Brasil, tava com surto de febre amarela, eu ia filmar na mata, meus filhos não tinham vacina, Nossa. E minha mãe é médica, meu pai é médico, não, eu falei, não, enche de repelente, cara, enchi de repelente os dois, falando, vai vir um mosquito, fomos pro meio do mato, e aí a gente tava naquele lá, não, que lente que põe, o fotógrafo tava, não, eu vou usar 35, não, eu vou usar, aí chegou um momento que eu olhei, cara, era meio-dia, a gente não tinha rodado nada, e eu só tinha aquele dia para rodar. Eu falei, não, cara, bota zoom e vamos filmar, porque a zoom é uma lente que eu tenho várias lentes nela, né? Não precisa ficar trocando, cada troca de lente demora um tempo. Aí a gente rodou assim, meu filho reclamando, pequenininho, 3 anos de idade, reclamando que tava pisando descalço nas pedrinhas, tava machucando o pé, e eu, engole esse choro aí, cara. E aí a gente rodou, acabou o filme, assim, a hora que eu falei, corta, já tava quase escuro, deu tudo certo, foi maravilhoso, e aí eu acho que isso ajudou muito a contar a história do filme, né? É que é impressionante, né, Marcelo? Quem não conhece o processo e assiste não sabe tudo que tem por trás, né? É muita coisa. Não, e tem muita coisa, assim, que eu vivo isso direto. Eu já fiz TED Talk sobre criatividade, né? E eu pego esses exemplos para contar, né? Eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte, não tem problema, as coisas vão dar errado. O problema é assim, você tem que surgir com uma solução melhor do que o que você tinha antes.
Porque se ela não for melhor, você vai ficar sempre pensando, puta, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito daquele jeito. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, no Colegas, né? No Colegas, a gente pegou um carrão dos policiais, um Landau antigo, e aí chega um momento, cara, que o carro para de andar. Quebrou. E o dono do carro não queria saber. Não. E aí eu falei, cara, como que eu vou fazer? Não dá pra trocar o carro. Aí eu falei, putz, vamos fazer o seguinte, cara, eles entram nesse motel, tinha uma cena que os policiais entravam no motel e iam dormir lá, tem uma coisa meio engraçada. Eu falei, a hora que ele sair, roubaram o carro dele inteiro, sem roda, sem nada, a gente tira tudo, deixa o carro depenado, e aí eles têm que pegar carona com Fusca. Então, assim, ficou muito mais legal para a história. Sim. E assim, a gente resolveu aquele problema. No Matador, né, um dia antes de eu rodar uma cena que era um matador dos matadores vai matar a mulher, era numa feira dessas de interior do sertão, assim, onde tem bode pendurado, tudo pendurado. Aí o diretor de arte chega para mim um dia antes e fala, cara, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Aí eu falei, putz, será que a gente não consegue fazer então um cemitério? Você consegue? Que é só pauzinho, né, cruz pequenininha. Eu falei, isso eu faço, é tranquilo. E ficou muito mais legal do que a cena que a gente tinha, porque ficou um negócio mais denso. Então, assim, aquele tipo de coisa que você muda devido ao processo, mas que você não fica arrependido, porque você sabe que ficou melhor do que a ideia que você tinha antes. Então, assim, isso eu tento fazer direto. E está acontecendo aqui direto também. Ah, a gente precisava de tal coisa. Putz, a gente não vai ter. Então, vamos pensar uma coisa que seria melhor do que aquilo que a gente tinha. E é natural, né? E aí você está documentando tudo para montar esse estamos começando a esse reality show. Sim. Vai ficar interessante, hein? Marcelo, você comentou uma história aqui. Aqui no Brasil a gente tem muito fomento à cultura, né? Tem Sim. muitos editais, né? Os Estados Unidos não tem isso, né? Sim. Existem mecenas. Como é que funciona o investimento no audiovisual, no cinema nos Estados Unidos, que é diferente aqui no Brasil? Lá nos Estados Unidos você precisa dar lucro, né? Ninguém vai botar dinheiro se o filme não tiver retorno, né? Então, assim, é difícil você conseguir, ainda mais começando do zero, né? Financiar um filme assim, sem você ter um track record, né? Você ter feito coisas assim, né? Mas existe a indústria, então se o seu filme ele performa bem, né? Você ganha muito dinheiro com isso, né? Eu, no começo da minha carreira, né? O Quarta B, o Rinha, os meus primeiros filmes foram feitos com dinheiro próprio meu, né? Muito pouco dinheiro, mas foi meu, assim, porque eu era meio contra a cultura de você usar dinheiro de leis de incentivo, porque na minha cabeça eu, assim, você está tirando dinheiro que era para ir para a saúde, né? Mas eu entendi que é importante, assim, a gente gerar uma cultura. Mas eu acho também que é um problema a gente sempre gerar essa cultura e não dar nada em volta. Criar uma dependência. Não criar uma indústria. E aí, o que eu acho, assim, eu acho que tem que existir fomento para produção, mas, cara, tem que existir muito mais fomento para comercialização, para distribuição. A gente tem menos que metade das salas que o México tem. Olha o tamanho do México e o tamanho do Brasil. Um cinema aqui é muito caro. Ninguém vai no cinema, porque é caro. Porque se fosse barato, todo mundo ia. Então, assim, quando você vai num programa de cinema, é para classe A. E você vai ter que ir no shopping, não tem mais cinema de rua, como tinha antigamente. Você vai ter que parar no estacionamento. Você vai ter que comprar pipoca. Você vai comprar Coca-Cola. Então, assim, quando o cara escolhe ir no cinema, um cara de classe B, classe C, vai no cinema, é um programa muito especial para ele. E ele não quer errar. Ele não vai ver um filme de Kleber Mendonça, de Karim, Sim. ele quer ver um filme do Homem-Aranha. Ele tá levando a namorada, cara, ele não vai, né? Agora, se você cria fomento para você ter salas de cinema na periferia, em vários lugares, que custa R$5, R$5, você vai desaguar 98% dos filmes que são produzidos brasileiros que nunca vão para o cinema, né? O cara produz e guarda na casa dele. Isso é a realidade. Desses 2% que sobram, que vão para o cinema, metade, mais da metade, 80% desses 2% vai para terça-feira às 3 horas da tarde, sexta-feira às 4 da tarde. Passou uma semana, não fez público, vai embora. Aquele 1% que ficou são os blockbusters que a gente conhece, né? Geralmente comédia, em cima de coisas que você já viu da Globo. Agora, se você cria cinemas muito baratos, onde as pessoas vão lá, porque o cinema... ele fala, não, mas o streaming, né, ele compete. Eu acho que é totalmente diferente. Eu acho que o processo catártico, né, você senta junto com pessoas ali, as pessoas, elas vibram, elas não vibram. É uma experiência, É uma experiência. Então, assim, se você tem uma experiência que é muito barata, o cara fala, não, vamos no cinema hoje. Aí ele vai lá, aí ele começa a conhecer a cultura brasileira. Porque ele começa a ver os filmes do Kleber Mendonça, do Karim, do Marcelo Galvão, do Hugo Giorgetti, aí começa a entender. Aí quando ele vai fazer não, vamos lá no Cinemark, chega lá, tá passando um filme do Hugo Giorgetti, que ele adora.
Ele fala, cara, vamos assistir esse filme, cara, eu conheço o cara, Boleiros. né? Boleiros, vamos assistir, pô, já vi Boleiros 1 lá na periferia, lá no negócio, agora, pô. Então, assim, tem que ter. Se a gente quer virar indústria, a gente tem que aumentar a sala de cinema e tem que diminuir o preço do ticket para as pessoas poderem assistir. E nesse caminho, né, a RP Cine, que é a nossa Film Commission, a gente está agora, né, justamente criando isso. Um cineclube em cada uma das 34 cidades da região metropolitana para fomentar a ida, né, do público ao cinema. E por um preço, o cineclube, inclusive, é de graça, né? Que legal. E para justamente trazer esse público para o cinema, porque a gente vive essa crise, né? Você deve estar acompanhando, a gente está tramitando agora a lei da cota de cinema, mas se o cara dono de sala de cinema, se não tem um filme comercial, não tem público. Mas assim, eu acho também que não pode ser de graça, né? Eu acho que assim, senão não vira indústria também, né? Aí vira aquele negócio da gente estar pegando dinheiro do governo para poder fazer, né? Fomentar. Eu acho que ela tem que custar, mas assim, quando você bota R$5 e aí você lota as salas, e aí você tem muita sala, aquilo já vira um retorno financeiro para né? E aí você pode criar, né? O cinema custa 20, mas com a carteira de estudante vira 10. Vira 10, você levar namorado, vira 5. Então, assim, e aí você também já, né? Isso é criar cultura, não é você investir e aí não. Porque acaba que o cineasta, ele acaba fazendo, no caso do Brasil, o filme dele, o filme para a família dele, né? Então, assim, ele não fica preocupado com o público que vai ter, porque ele sabe que o filme, pelo menos, provavelmente não vai ter público. Então, assim, ele faz... E aí viram filmes, assim, que... Eu acho que o filme, ele pode ser um filme de arte, ele pode ter uma história, ele também pode ser de público. A gente tem Cidade de Deus, para mim, é um dos maiores filmes já feitos. A gente tem vários exemplos de filmes, assim, que foram, né? O Lobo Atrás da Porta, filmes que foram bem, que são filmes legais, que são filmes de público, né? Então, assim, eu acho que nosso foco deveria ser na distribuição. E a gente hoje também está discutindo a regulamentação do streaming, né? Já existe aí uma cota que está sendo discutida, o MINC está muito envolvido com isso, né? Vários setores da economia estão vendo isso, né? A França, me parece que já é um país extremamente bem desenvolvido e bem articulado com relação à cota do streaming, né? Como é que é nos Estados Unidos? Cara, eu não sei, assim, se eu falar eu vou estar mentindo, assim, mas eu acredito que não exista isso, né, porque é uma indústria tão grande, tão poderosa, que eles não precisam disso, né. Os Estados Unidos estão num patamar bem diferenciado. E assim, né, geralmente você faz a cota, né, pensando geralmente na língua até, né, então, assim, o filme é tudo falado em inglês, né, então a cota já, não é um problema, né, para eles, assim, né. O problema é você pegar um filme em português e lançar lá, né? Esse é um problema. Não adianta. Tem que botar legenda e nego não lê legenda. Eles não gostam de legenda. Aí você dubla, né? Tem que dublar. E com relação ao uso de inteligência artificial em produções, como é que você vê isso? Você vê isso como um problema, como uma possibilidade? Como algo a se evitar, algo legal? Eu acho que CGI? O que é para você? Eu acho que tem coisas que, assim... Eu sou bem assim, cara. Eu não sou o cara de ficar batendo em coisa que eu sei que não... Cara, é uma onda muito grande, cara. Então, assim, eu, em vez de tentar remar contra, eu remo a favor. Eu tento entender como que aquilo vai me ajudar e vou nessa. Eu não vou ficar falando, levantar a bandeira, não vamos fazer, porque eu sei que isso já dominou, né? Então, assim, eu uso muito. Eu uso no meu processo criativo, eu uso nos meus roteiros, eu escrevo, mando, vejo, tal, analiso. Eu acho que, assim, chegou num momento que, para mim, é muito bom, porque eu filtro as coisas, né? Não é o que ele põe lá que eu vou fazer. Eu filtro, eu vejo o que é legal, às vezes eu tenho dúvida, às vezes eu quero... qual seria o nome do título desse roteiro? Aí ele anexa o roteiro, ele já vem com 20 títulos para mim. Eu falo, não gostei disso. Aí eu adapto um título que eu gostei. Dá uma ideia, né? Me dá uma ideia. É o processo criativo do publicitário. A gente sentava lá e fazia 200 títulos à mão. Hoje em dia eu conto a história pro cara, eu faço um prompt bem feito, o cara me dá um monte de... E aí eu vejo, isso aqui é legal. Eu vou combinar essa com essa. E aí tem coisas, por exemplo, esse filme, o trailer psicológico aí, né? Eu quero muito vender ele para uma Blumhouse, né? Blumhouse é a produtora independente de mais sucesso nos Estados Unidos, que faz esse tipo de gênero de filme. Então eu pego o ChatGPT, eu anexo o meu roteiro ali, falo, me crie um trailer para Blumhouse desse filme.
porra, veio um roteiro maravilhoso para trailer. Aí eu vou filmar meu filme, eu já filmo o trailer pensando no filme que eu vou mostrar para os caras. Porque aí o cara assiste o trailer, tem a ver com ele e fala, cara, eu quero assistir esse filme. Aí eu mostro meu filme. Mesma coisa com um filme cristão. Ah, me cria um trailer para Angel Studios. Aí cria um super trailer bacana. Então, assim, para tudo. Por exemplo, a concepção visual desse filme. Eu criei a casa toda e fui no ChatGPT e falei, olha, eu preciso de uma casa estilo Blumhouse, filme, com uma sala onde tem uma lareira, eu tenho um sofá de um lado, 2 sofás do outro, as janelas tem tudo grade em cima, tá? Pô, maravilhoso. Aí criou a casa inteira para mim. Aí eu jogo pro diretor de arte, o diretor de arte sabe o que eu quero, tá vendo ali. Óbvio que não vai ficar igual aquilo, né? A gente, é aquilo que eu falei, chega na locação, a locação é diferente, o sofá que arrumou é outro, aí o diretor de arte me dá uma ideia, em vez de você botar isso em lareira, por que você não põe isso? Eu falei, putz, isso é mais legal. Então, assim, mas eu acho muito, eu uso muito a inteligência artificial e acho que não adianta você bater contra, porque é um esforço à toa que você vai fazer, porque ela já dominou. Que bacana. É muito interessante ver a sua visão, talvez por você estar lá nos Estados Unidos, em várias coisas é muito diferente da visão que se tem em geral no Brasil e a mídia que fala de cinema. E é uma visão muito madura, muito bacana de ver essa... Eu não acho que ela nunca vai substituir, né? Aí existe aí uns problemas maiores, né? Quando a gente fala que a gente vai começar a fazer filme de inteligência artificial. Substituir o ator, né? Eu não acho que isso vai ser substituído e eu acho que as pessoas gostam de ver aquilo que é feito com o ator, né? Porque sabe que aquilo é real, sabe que o cara tá chorando de verdade, sabe que existiu... Eu não acredito que ela vai chegar nesse... pelo menos que as pessoas vão preferir ver filme de inteligência artificial. E assim, o máximo que ele vai entregar, talvez seja o máximo que um ator mediano entregasse também, né? Que entregaria. Não sei, tem algumas coisas, por exemplo, né, o Brutalista, né? O ator que ganhou o Oscar, né, de melhor ator ali, ele faz um sotaque húngaro. E a performance dele é maravilhosa, mas o sotaque húngaro dele foi inteligência artificial, que criou aquele, né? Aquilo foi muito comentado, assim, muita gente, né, achou aquilo, né, ruim. É uma coisa que aí eu já... Acho que é uma coisa que é difícil você... Tem alguns assuntos meio polêmicos, assim, mas né? se ele fizesse o sotaque, ia ter gente que ia falar que tá ruim também. Que nem o Wagner Moura fazendo, né, o Pablo Escobar, né? O Narcos, né? O Narcos, né? Pra mim tava fantástico, mas o meu amigo uruguaio falou que tava muito brasileiro o sotaque. Eu acho que, assim... Não sei, é difícil, tem assuntos, eu acho que a gente precisa estudar muito para poder ter uma posição, assim, falar sobre, sou a favor ou sou contra, né? Eu acho que esse é um deles. Mas, a princípio, assim, eu acho que o fato dele ter criado esse sotaque húngaro dentro da performance dele não prejudicou nada a performance, né? A performance é aquela, né? Uhum. Eu sofro com aquele cara, né? Eu acho que aquilo é um detalhezinho que não, a entonação é a dele, a voz é a dele, né? Tudo, ele, né? O sentimento é ele, né? A verdade é ele que traz. Ô Marcelo, você que é um cara super premiado, né? Como é que você está vendo o boom do Brasil hoje, no auge, né? De ganhando prêmios com vários filmes internacionais, né? Agora o Lázaro Ramos com o Pipas, né? Que está sendo um boom também. Como é que você está vendo isso, até para a tua carreira fora do Brasil? Eu acho que é muito bom, né, cara? Sempre quando levanta a bandeira do Brasil, né? Quem é brasileiro adora, né? Então, assim, para mim é muito, muito bom, morando ainda nos Estados Unidos, né? Então, quando você vai falar de cinema, não, você é brasileiro, aí já tem uma referência grande, né? De coisas que estão acontecendo. Você não é mais aquele Brasil, né? Cinema. Então, assim, eu acho que é sempre bom, né? Há uns anos atrás era diferente. Cara, eu nunca fui muito assim né, eu faço minhas coisas, eu vou correndo, vou fazendo e nunca fui muito de reclamar das coisas que acontecem. Nunca fui muito, na minha vida, eu nunca fui vitimista nesse sentido. Mas eu acho que, assim, primeiro, a nossa língua é única, né? A gente fala Angola, Brasil e Portugal, né? Assim, então, já é uma coisa que é diferente. Agora, quando você tem... Eu acho que Cidade de Deus foi um filme que projetou muito a gente, assim, né? Depois o Tropa de Elite ajudou nisso. Mas eu acho que o reconhecimento artístico ele começou a vir agora, né, com o Oscar que a gente ganhou, nova indicação ao Oscar. Eu acho que isso é sempre, né, a gente está sempre na onda querendo surfar ali, né?
Mas isso também é temporário, né? Eu acho que é uma coisa assim que você tem que aproveitar a onda ali, é que nem onda mesmo, né? Porque pode ser que daqui a 1 ano não tenha mais, 2 anos não tenha mais, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para poder criar esses incentivos e fazer com pessoas que estão vindo aí surjam. Pô, aquele filme, não sei se vocês assistiram, Manas, é um filme maravilhoso. Sim, é um filme, eu assisti num festival, eu falei, meu Deus, que filme é esse, cara? Muito bem feito, muito bem feito. Foi o primeiro filme da diretora, ela acho que é documentarista, mas um filme que eu saí e falei assim, todo mundo tem que assistir esse filme. A crítica tá muito bem. O filme não tem, quem criticar mal tem que apanhar, desculpa, porque, meu Deus, cara, o filme é maravilhoso, assim, sensibilidade dela em contar a história, a forma como é contada. Então, assim, eu acho que tem muita gente muito talentosa no Brasil e que eu acho que agora, né, surgiu esse momento aí de holofote ali, onde essas pessoas também que estão ali embaixo deveriam começar a aparecer, né? E o que você diria para alguém que sonha em ser diretor, roteirista, ator de cinema no Brasil, que parece uma coisa impossível que está lá longe? Cara, eu acho assim que a nossa arte é uma arte coletiva, né? Então, assim, todos os meus filmes, se você for ver, eu escrevo assim, um filme de Marcelo Galvão e equipe. Então, assim, não é um sonho seu só, né? É um sonho, assim, de... Você tem que saber convencer as outras pessoas a fazer aquilo. Ninguém faz um filme sozinho. Então, não adianta falar, eu quero ser diretor e eu vou sair. Você não vai fazer. Você tem que se juntar com um cara que escreve bem, com uma pessoa que tem um olhar para a direção de arte, juntar com outro que adoraria fazer fotografia. Convencer essas pessoas de que esse projeto não é seu, que é da forma como eu acredito, né? Esses filmes que eu estou trazendo não são filmes meus, apesar de eu ter escrito, estar produzindo, dirigir, vou montar, eu sou uma pecinha ali dentro. Esse filme é um filme de muita gente junto. E a partir do momento que você começa a trazer essas pessoas e fazer com que elas acreditem que esse filme também é delas, elas vão dar o melhor delas. E aí aquele projeto vai surgir. Então, assim, muita gente às vezes chega assim para mim, chegava quando eu tinha produtora aqui, né? Quer dizer, tenho ainda produtora aqui, mas quando eu morava aqui, chegava assim com uma ideia e tinha medo de contar a ideia para outras pessoas. Eu falei, amigão, conta a sua ideia, cara. Não fica nessa de guardar para você. Eu conto todas as minhas ideias para todo mundo. Então, assim, porque você tem que fazer com que essas pessoas se apaixonem. Você tem que começar... cara, eu gostei daquela tua ideia. Tenho a minha prima, ela é diretora de arte. Então traz ela. Então, assim, a partir do momento que você entende que o processo é coletivo, eu acho que é onde você começa a ir atrás do seu sonho, né? Se você pensar que o filme é seu, eu sou diretor, você nunca vai fazer um filme. Que bacana. Júnior, quer deixar algum recado final? Cara, é um prazer receber você aqui, fazendo essas 3 produções. Você pode ter certeza que a RP Cine, a cidade, a região vai te abraçar e vai fazer todo o possível para você sair daqui feliz e voltar. Obrigado. A ideia é o quê? Eu tô tão empolgado que eu até falei pro Rica assim, Rica, se der tudo certo aqui, vai dar, graças a Deus, a gente vai voltar aqui com outros filmes aí. Legal, vai ser muito bem-vindo. Que bacana, conta com a gente. Obrigado. Obrigado por estar aqui, por aceitar esse bate-papo com a gente. E foi um prazer te conhecer pessoalmente e uma honra receber você aqui. Obrigado, o prazer foi meu, Marcelo. cara. Obrigado mesmo.